nossa leitura a partir da declaração de Amor, fazendo uma leitura um pouquinho antes dessa declaração, definindo os espaços. Então Ló escolheu para si, versículo 11, toda a campina do Jordão, e partiu logo para o Oriente, e afastaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e Amor, suas tendas, até Sodoma. Olhando mal os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vi, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó na terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Mamre, e estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Nós já começamos bem o movimento da separação social. Definimos Abrão e Ló, expressando com conquistas distintas, definiu nesse momento o grande impacto, a questão do limite, como sendo a terra ou o peso necessário, a manutenção das conquistas pessoais, o elemento realmente limitador desse convite. Cada qual necessitaria trabalhar no peso pronto, numa condição particular, para que o progresso permanecesse. A condição das escolhas, definindo que coube àquele que na verdade detinha um patrimônio menor a possibilidade de escolha. Escolha essa feita a partir das experiências pessoais, retomando aspectos do próprio passado, definindo o jardim do Éden ou o paraíso, como também a terra do Egito. Uma fertilidade, uma produtividade potencial e identificadas quando observa as campinas do Jordão. Essa fertilidade como expressão do potencial. Potencial da terra, definindo um ganho crescente para aquele que havia habitado. No caso, Abraão ficou com o que sobrou. Se a escolha era aquela, então restou para Abraão uma outra condição. E aí sim nós chegamos à situação do versículo 14. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Então aqui mais uma vez nós observamos uma condição que é particular em transferir. O diálogo do Senhor com Abrão. Um diálogo que propõe a retomada de uma possibilidade importantíssima. Levanta agora os teus olhos. Será que Abrão estava com os olhos baixos? Será que Abrão estava triste? O que significava essa condição? Será que ele havia perdido uma perspectiva ampla
da própria vida, o que teria acontecido a partir dessa separação. Ló era importante para Ló. Ló era alguém que estava junto dele, caminhando com ele, que havia construído um patrimônio junto com ele. Era um filho, era um sobrinho filho. E, no entanto, ele havia feito essa escolha, uma escolha necessária. Toda vez que nós operamos qualquer padrão de desvinculação, é fácil. Não é fácil. Qualquer desvinculação. Coisas pequenas do nosso dia a dia. Quando nós deixamos a nossa escola, quando nós deixamos um trabalho que era agradável, quando nós abrimos mão do convívio de um determinado grupo de pessoas, por qualquer circunstância que seja, talvez pela necessidade de mudar de cidade, tudo isso gera em nós um certo acabelamento, um recolhimento interno. É como se fosse um momento de luto, não é? O luto aqui expressando a perda, luto, bloqueio. Então, essa perda, luto como perda, um momento de dor interna. Uma dor interna e que realmente pode estabelecer um olhar para dentro ou um olhar para baixo. E agora, né? E agora? Agora sou eu comigo, agora o que eu vou fazer. Então vejam bem, nesse momento doloroso para Abraão, doloroso mais necessário, a presença do divino surge de forma ostensiva. Vejam bem, e disse o Senhor a Abraão depois que Ló se afastou dele. É como se durante aquele momento, enquanto Ló estivesse junto dele, o trânsito no horizontal fosse tão intenso que tirasse a atenção e a possibilidade desse diálogo mais íntimo com o Senhor, né? Com Jesus. Então é na solidão, nos momentos de dor e de perda, que nós nos despertamos para escutar aquilo que vem do alto. A primeira providência da orientação do Senhor foi: levanta agora. Não é amanhã nem depois, é agora. Levanta agora. E aqui nós percebemos a intervenção divina na nossa vida, que acontece no agora. Mas uma proposta ativa. Levanta. E o levantar, aqui nós temos dois elementos. O levantar, e nós observamos como esse levantar é importante. Levantar para ver aquilo que eu tenho para te mostrar ou para te doar. Não é só mostrar. E o que eu posso encaminhar para você. E nós observamos o que é feito. Levanta agora os teus olhos, tá? Levantou, levantar os olhos e olhar. Era importante ativar a força interna para que ele pudesse olhar. Olhar para ver. É um olhar para ver. Desde o lugar onde está. E aí nós observamos. Qual é a referência evolucional do ser? A própria vida. Onde eu me encontro? O que eu consigo perceber a partir do lugar onde eu me encontro? Então, vamos olhar para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Então, aqui, a possibilidade de divisar tudo aquilo que existe em torno, pegando a totalidade do meu campo de visão. Vejam bem, a totalidade do meu campo de visão. E aqui nós observamos
o que eu dou conta de perceber? Se a minha visão é pequena, eu consigo perceber um ambiente mais crescente. Se a minha visão é mais ampla, fruto das minhas conquistas, eu posso ampliá-las e conseguir identificar uma extensão mais ampla. Mas o que é importante dessa colocação do campo de visão é o que vem a partir dessa constatação. Porque toda essa terra que vê, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Então vejam bem, aqui nós percebemos novamente a visão como uma elemento importantíssimo. É pela visão que nós definimos o nosso alcance. Aqui chega a posição, né? Se nós temos escama na nossa vista, a nossa visão é pequena. Então nós conseguimos perceber só um campo restritíssimo da vida. Restritíssimo da vida. Porque nós nos faltamos na vida a partir daquilo que nós temos consciência. Então, se a nossa vida é medida pela crença, vamos colocar assim, pela crença em uma existência única, o que seria esperado da pessoa ter na vida? Se ela fizesse tudo para viver só num plano imediatista. Tudo seria para ser realizado em um plano super imediatista. Se nós jogamos a nossa visão e o nosso entendimento para questões que vão para além disso, além de uma única vida, entendendo vidas passadas e vidas futuras, certamente a nossa visão é a terra que nós vamos divisar ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste, certamente será diferente. E aí sim nós passamos a entender tudo aquilo que foi definido. Vejam bem, o que é realmente nosso? O que é patrimônio nosso? É aquilo que nós alcançamos em termos de visão. É aquilo que já foi planejado para nós. Aquilo nos pertence como conquista pessoal e intransferível. Mas é a terra que eu dou conta de perceber. Quando nós trabalhamos no grande desafio da ampliação da nossa consciência, nós estamos efetivamente buscando ampliar aquilo que se manifesta no nosso potencial e, como consequência, ampliar os limites da nossa ação na vida e daquilo que nós vamos deixar para as nossas sementes. Porque, por herança, as nossas sementes, a princípio, terão como herança, terão como herança aquilo que nós conseguimos contar aí de pó na terra. Depois é com eles, em termos de herança, como um trabalho a ser desenvolvido de forma pessoal e intransferível. E aqui nós estamos falando das nossas sementes, não da nossa descendência, mas das nossas próprias experiências futuras, como filhos de nós mesmos. Então são dois aspectos importantíssimos que estão aqui apresentados. A visão, novamente, como uma expressão de crescimento e consciência. Consciência da vida. No livro dos Espíritos, nós temos aquela questão clássica que é oportuno relembrá-la pela importância que ela tem frente a essa questão. Quando nós buscamos aprender algo mais sobre a condição da vida. Na pergunta de número 10 do livro dos Espíritos, pode o homem compreender a natureza infinita de Deus? Questão número 10.
E a resposta é clara. Não, falta-lhe para isso o sentido. E na outra, será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? A resposta, quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele verá e compreenderá. Então nós percebemos que a evolução está vinculada à ampliação da visão aqui. À medida que há uma liberação da nossa densidade, nós saímos desse plano obscuro, retirando as escamas e ampliando a nossa visão. E até aquilo que hoje para nós é totalmente abstrato, totalmente inacessível a partir dos sentidos, no momento quando nós adquirimos o sentido, e aqui a palavra é o sentido, não é um sentido, é o sentido que falta. Muitas vezes esse o sentido é associado à colocação do plano intuitivo como uma expressão máxima do crescimento e da evolução da mediunidade. Então, nessa sutilização da nossa percepção, nós vamos não apenas compreender, mas ver tamanha a clareza da nossa relação com o divino. Bom, essa a condição vivenciada por Ló. E aí nós nos perguntamos, qual é o tamanho da nossa visão hoje? Será que nós estamos dando conta de identificar com as oportunidades da vida, com os chamamentos, com os toques, vamos colocar assim, os toques que a vida nos dá a partir de pessoas, de situações, de chamamentos, de insights que surgem no nosso plano íntimo? Quais seriam os encaminhamentos a serem tomados? Quais seriam as escolhas? Lendo o livro Estante da Vida, nós encontramos aqui a situação de uma pessoa que vivia um quadro de escolha muito interessante. O nome da lição é Estiva Fraterna, a lição número 33. Estiva Fraterna. Na verdade, o irmão X parece que viveu nas suas experiências no plano espiritual assistência a desencarnados. E nesse livro, do Estante da Vida, muitas das experiências que ele relata são frutos de resgate feitos no momento de desencarne de determinadas pessoas. E aqui ele estava nessa não. Deixa eu achar qual que é, gente. Nessa não. Se eu não achar, eu conto sem deitar, mas é porque ele é importante. Que a gente percebe como lição na carta 23. 16 a 23. Lição numa carta, lição numa carta. Então, chamava o personagem, chamava-se João Circo. João Circo era uma pessoa que vivia no interior e sozinho, sabe? Vivia sozinho, no casou e vivia sozinho, só com assistência das pessoas auxiliadas para fazer as
coisas domésticas. E ele escreve uma carta para o irmão, e no momento do atendimento fruto de um acidente gravíssimo que havia consumido todas as portagens de sua residência, um incêndio violento de grandes proporções, nós fala que uma carta, né? Uma carta, ela voa, né? Assim, e ele faz a leitura e ele teve o cuidado de... Ele fala que ele copiou a carta com o sentido de... Aqui, copiei a curiosa missiva que revoava nas cinzas da tragédia com o objetivo de transmitir a nós para que a gente pudesse estudar e meditar. Nós estamos aqui ainda reencarnados. E aí ele escreve para nós, reescreve essa carta para nós. Que é uma carta muito interessante, pequenininha. Meu caso de dia, é o irmão dele. Ele escreve uma carta para o irmão. E é uma carta datada de 4 dias antes. Tá? 4 dias antes, e que ele certamente ia colocar no correio e não colocou. Não chegou nem a colocar a carta no correio. Espero que essas linhas encontrem você com saúde e paz junto dos nossos. Graças a Deus estou bem. Você me afligiu à toa com a notícia de meu resfriado, que não passou de um refluxo de brincadeira. Estou mais forte do que Veroba do Brejo Grande, comendo por 4 caboclos para fora. Seja velho quem quiser, como eu 67 de janeiro, não passo sem banho no rio e tutu no braço. Mãe sozinho porque não nasci na confusão. Dona Belinha, veriadamente fazia as refeições, afiar a casa e o sushi. Sobre o caso do sonho que você teve comigo, conforme seu conselho, foi a reunião espírita do sítio do Soponho. A mulher dele é médium de verdade. Há muito tempo eu não assistia a uma incorporação tão perfeita. Realmente mãe falou por ela, não tenho dúvida. Aquela voz boa e cansada que nós dois não entendemos. Coitada de mãe, está preocupada comigo, não sei porquê. Fala muito sobre a morte, coisa que eu não aguento. Fiz todos os exames de saúde que o médico recomendou no mês passado e deu tudo certo. Positivo. Por outro lado, não viajo. Por que será que a velha mostrou medo de que eu venha bater a capoeira de um momento para o outro? Imagine que ela abordou um segredo. Disse coisas sérias quanto ao dinheiro que vem guardando para a formação do nosso velhinho, compromisso antigo. Avalie você que mãe conversou e depois me pediu entregar enorme importância na conta do terreno para a obra, aconselhando de colocar a parte restante com amigos responsáveis para o custeio da construção. Considere meu acerto. Que é que há? Não é fácil entregar assim, de mão beijada, quase todas as minhas economias e desenganando. Concordo com a providência, pois temos nosso projeto e promessa há mais de 20 anos. Não negarei os cobres, mas preciso de um mês para pensar. Terrenos e amigos já estão apalavrados desde o nosso encontro aqui há tempo. Mas dinheiro, meu caro, exclamação e repetência. Não posso aceitar o negócio assim de pé para a mão. Você sabe que a velha sempre foi aflita. Quando queria uma coisa, queria mesmo. Tenho conservado minhas economias com cautela. Não confio em bancos em mãos dos outros. A grana começa prometendo bons juros e depois cria pernas para correr e cair no buraco. É impossível tratar de problema assim tão grave, sem prazo para refletir. Disse mãe que já tive tempo para resolver, mas eu não acho. Comunico a você que não executarei a doação. Entretanto,
o assunto não é sangria desatada. No mês que vem cuidaremos de tudo. Sem mais, venha logo que possa, comer de nosso feijão bravo e receba uma abração do ano Kiko. Então, vejam bem, a casa é ótima, né? Sem dúvida, ótimo. E nós observamos os sonhos do irmão, né? A vida do irmão, achando que era resfriado, que era doente, resistente. A mãe veio e falou tudo. Não, isso é diálogo, né? Isso é um diálogo íntimo. Ele deixou uma mãe mesmo, ter dúvida, e falou assim, mas mãe continua a mesma, né? Mãe continua a mesma. Mãe continua a mesma. Tudo aflita, tudo pra onde, do jeitinho que ela quer, né? E aí vem a resposta. Essa era a carta, a análise, né? A análise de consciência. Essa era a carta que o rico desencarnado tinha sido aguardado no dia de Natal. O plano espiritual lhe havia dado 5 dias antes um aviso urgente para a felicidade dele próprio. João, no entanto, exigia prazo a fim de atender. Acontece, porém, que a aprovação não conseguia esperar. No instante de grandes proporções no madeiramento da pequena moradia, lavrar a noite alta, obrigando-o a largar o corpo sufocado sem remissão. O dinheiro que se referira com tanto carinho, de certo, estava ali, inteiramente queimado, porque metal não havia. Nem uma moedinha, né, gente? Sobrou para contar. Metal não havia. De interessante nos escombros apenas a carta, que nos parecia um recado precioso, lançado pelo livro da vida sobre um monte de pó. Tá? Então aqui vem a questão do pó, né? Do pó. E como o encaminhamento da vida é feito. Abrir mão do convívio coloca. Difícil. Ele poderia ter retido o órgão dele. E a situação foi encaminhada de forma diversa. E a situação ser tamanha, gerando contendas e dificuldades, que resultaria os avisos vieram como anistia definido. Se você caminhar, ele ia se enganar mesmo. Nós não sabemos nem como, nem onde, nem quando. Nós não sabemos nem onde, nem quando. Pode ser aqui agora, né? Pode ser aqui agora. Basta estar sobre a condição de reencarnados para que eles encarnem que presente a nós uma situação natural. Então a situação era essa. Se nós empreendemos movimentos que promovam a libertação dos nossos valores, tudo aquilo que nós doarmos à vida, isso aí nós estamos falando é deixar. Doarmos a vida pode ser revertido, como foi colocado, para a felicidade própria. Né? A questão é essa. O que a mãe falou é isso. Né? Para a felicidade própria. Porque ele estaria no plano espiritual, realmente desencarnando daquela forma, mas os recursos que representavam 30 anos de economia teriam tido um fluxo natural na materialização de um projeto de mais de 20 anos. E nós ficamos por esse projeto, né? Há mais de 20 anos. Se conhece alguém assim que fez a vida, imediatamente agora uma situação. Ele viveu a vida inteira trabalhando em 3 horários. Era um trabalhador compulsivo, muito sério, dedicado,
trabalhar, tinha 3 vínculos empregativos naquela época que podia, e ele disse, não, tem que fazer isso, porque eu tenho que preparar minha aposentadoria. Tenho que preparar minha aposentadoria, que a situação é muito complexa, e trabalhava 3 horários com esses 3 vínculos. E certamente a aposentadoria dele prometia ser vultuosa. Sabe o que aconteceu naquela época que eu aposentava com 60? Com 59 anos, eu teve um infarto fulminante. Hã? Então, nós temos com 59 anos, ele teve um infarto fulminante. E as medidas feitas no sentido de auxiliá-lo a reverter o quadro foram totalmente ineficazes. E ele se encarnou. E é interessante que eu tenho uma relação, esse é um quadro da vida, né? Mais uma das lições da vida, assim, todos nós conhecemos algumas semelhantes, e a filha tem o mesmo perfil, e diz assim, eu desconfio que você é igual a ainda fica nessa condição, plasmando e vivendo essa experiência. Ela disse, eu acho que eu nem vou aproveitar a aposentadoria, acho que você é igual a rapaz, trabalhar, e na hora H mesmo, não vou usufruir. Então nós observamos a questão do posicionamento frente à vida, né? Nós muitas vezes optamos por esses caminhos, né? Quando na verdade deveríamos fazer escolhas de maior visão, né? De maior visão. Visão diante daquilo que do nosso lugar nós estamos conseguindo perceber ao norte, ao sul, no Oriente e no Ocidente, para que o nosso peso seja estruturado e nós possamos receber a herança que é aquilo oferecido. Seu é isso, o seu domínio é esse. Isso que você está conseguindo perceber. Se nós cambiássemos, no caso aqui, o físico teria condições de ter uma visão clara daquilo que estava sendo falado. Ele acreditava na vida depois da morte, acreditava na comunicação com os desencarnados, identificou a veracidade do propósito da vida, mas permaneceu no lugar da sua crença particular e não cedeu 1 milímetro. E veja bem, qual que era a questão dele? A questão dele era de desconfiança e não saber compartilhar. Amigos, viveu no isolamento. Pelo visto, não era uma pessoa que vivia paralisado. Devia trabalhar fazer negócio porque os valores cresciam. Então, de negócio ele era ótimo. Ele não estava ainda, vamos falar assim, paralisado pelo ócio. Mas a aprovação de lei levou todas as possibilidades de dinamização dos próprios recursos. Então nós teríamos aqui de avaliar, será que nós não estamos morrendo no luto? Será que nós não estamos morrendo pelo medo do luto? Aqui eu estou chamando de morrer em termos de vida, tá? De paralisação. De paralisação pelo medo do luto, pelo medo de abrir mão, de encaminhar os recursos para a mão da lei, no sentido de resguardo pessoal ou resguardo até dos próprios recursos, acreditando que só nós é que sabemos conduzir a vida forma. Existem pessoas que coordenam as casas de uma forma tão cuidadosa e criteriosa que impedem que outros se apresentem e que cresçam a possibilidade de condição. E fica coordenando, sempre cita, vamos colocar assim. Se há na realidade, na visão desse não, porque se a gente deixar a regra ficar frouxa, pode se perder no encaminhamento. É uma visão. Mas é a visão da pessoa que nós estamos querendo dizer, não vai nem querer avaliar qual que é a tônica da dificuldade de cada qual. Aqui nós estamos levantando situações do dia a dia. É aquela história. Então vamos para coisas menores ainda, que não tem um comprometimento tão grande com o coletivo, com o bem geral, com o bem da sociedade.
mas vamos dizer, dentro da nossa casa, pessoas que dizem pelo seguinte, não, só eu que sei arrumar a cama. Sabe? Uma coisa assim, só eu que sei arrumar a cama. Tá? Então, o que acontece? Aí vai ficar entrevado, não consegue virar, como é que vai estender a mão? Vai ter que aprender que existem outras pessoas que sabem arrumar a cama. Pode não saber se quiser, mas vai precisar ser entrevado para poder aceitar o auxílio de outras pessoas. Será? Então nós estamos aqui trabalhando com o alcance da nossa vida. O que essa visão está propondo para nós? Tá? Em termos de experiência. Eu vi uma reportagem falando sobre o casal que adquiria. E trabalham, mas trabalham. E eu senti assim, sabe? E aí o falou assim com ela, mas você tira só 7 dias por ano. E ela trabalha e já tem prédios, tem não sei o que, ainda falou para fazer outros prédios. Eu disse, gente, às vezes ele dá condição, ela também de outros, para outros trabalharem, né? E aí, nossa, que visão acanhada, né? Ainda pensa assim, no futuro. Nós estamos pensando no futuro, né? Não sabe o que vai ser o amanhã, né? Arquivar tantos bens terrenos, né? Ainda tem muita gente ainda que se escravizam, né? Pelas coisas terrenas. E deixa de dar oportunidade. Na verdade, olha só, é aquela parábola, né? Do rico, né? O celeiro, né? O celeiro. Colheu, não tinha nem onde guardar tanta coisa, né? Tanta coisa, mas aí pensou que não, vou derrubar esses e vou construir celeiros maiores, né? Celeiros maiores, para abrir espaço para que eu possa guardar. E aí, como que é a expressão da parábola, gente? Ele falou, né? Quer dizer, é falta de discernimento, falta de razão, de racionalidade, falta de pensar como faz isso. Essa noite vão te tomar, né? E para quem será isso tudo que você acumulou? Para quem será? A visão do mais geral você cria uma estratégia de material e produção de crescimento. Pois é, agora, então é muito importante a gente observar isso que eu disse. É uma estratégia tendo em vista o crescimento. Aqui a gente não, mas eu vou pegar um gancho do que eu trouxe e vou sair do crescimento material e usá-lo como instrumento de crescimento espiritual. Tá certo? O problema não está em acumular recursos. Tá? O problema não é esse. Vejam bem no caso dessa pessoa ótima, íntegra, sabe? Pessoa boa, responsável, realizou no seu trabalho coisas excelentes. Com certeza, o grande teve foi a forma como trabalhou, porque é uma forma comprometida, tá? Podia só ir lá e tapear, não, é uma forma comprometida. Então, o ganho real para a alma foi esse. Quem que usufruiu da aposentadoria foi a viúva, né? A viúva ficou tudo bem, né? Então transferiu para a viúva e o que ele achava que era. Pensou mal? Quem somos nós? Não, da história não. Mas aqui no caso, ainda teve um ganho. E a viúva se deu conta de dinamizar de forma muito positiva, em função dos filhos e de outros que ela auxilia. Então, quer dizer, nada se perde. E vejam bem, na própria história do nosso evento, irmão Chico mostrou para nós o seguinte, naquele amontoado de pó, o que ficou foi essa carta. A carta ficou como um depoimento vivo e uma letiva para a nossa reflexão.
Então, se não tivesse explicado nada, ficou a casa. E que irmão X, de um jeito muito feliz, né? Conseguiu dar um corpo para que ela fosse experiência. E o livro chama Instante da Vida, né? Não tem jeito, cada hora você tira uma história dessa instante da vida, que é algo que pode nos levar a pensar. Como é que eu estou fazendo? Porque o problema, em algum momento ele foi recriminado por ter juntado dinheiro, não foi isso. A questão foi, fica atento, né? Porque não dá para ficar só nisso. A questão era a tônica única da essência da pessoa. E uma pessoa que poderia, a partir daquela visão ampla, que já tinha, porque não é uma pessoa que desconhecia. No caso, nós podemos alegar a ignorância com a gente desencarnada. Nós não teremos chance de alegar a ignorância. Nós não poderemos alegar a ignorância de nada. Você ignorava que os amigos espirituais te sustentavam? Não. Ignorava que as situações eram promovidas para que você tivesse êxito nos seus empreendimentos? Não se diz. Eu percebi que você era auxiliado nos momentos de oscilação, de estabilidade. Sem dúvida. Isso era ostensivo, né? Ostensivo, o auxílio se manifestava ali, concreto. Então, fez tudo. Mas para quê? Para quê? Tá? No caso, nós temos aqui a desconfiança. Nós poderíamos colocar, uma pessoa desconfiada, não é? Logo mais nem de eu vou chamá-lo de não. Eu acho que ele é mais desconfiado. Eu estou pensando aqui, não acho que ele acordou para a visão, o que ele pensou? Ainda bem que o marido aí não fez nada. Ele morreu rico. Ainda bem que eu não dei. Será? Ele era um atraso? Não, eu queria fazer um negócio com Deus. Devia ser eu vou prometer, tem muita gente que faz isso. Mas se eu ganhar na loteria, metade eu vou dar lá dentro. Isso existe demais. Demais, é o que mais tem. Porque quando a pessoa tem um projeto, ela põe em ação, ela não guarda, né? Ela já podia ter comprado, já encaminhado o terreno. Você tinha uma desculpa, mas não dava dinheiro. E desconfiado, mas era uma pessoa Mas ele achou que Deus deixar essa piada por ela, ainda vou com a mão de investida. Dá mais um mês de vida? Mais um mês, eu queria mais um mês. Queria mais um mês de vida, né? Mais um mês de vida, talvez a barganha fosse essa. Mais não sei. Não, aí depois do mês passado, né? Faria demais, né? Talvez a barganha fosse em relação à própria vida, né? Estender o seu tempo aqui. Porque quantos não falam assim, né? E qual que é o nosso maior medo, gente? Minha mãe fazia umas roupinhas de pobre, né? Então quando ela ficava muito velha, eu disse, Senhor, deixa eu terminar essa roupinha. Aí uma vez eu terminar a roupinha, aí sempre uma roupinha pra frente. Vamos rir dos outros, né, gente? Vamos rir dos outros, né? Vamos rir dos outros, né? Então vamos rir dos outros aí? Podemos continuar rindo dos outros, né? Além de muita gente não aprende a costurar. Tem que criar um filho, né? Olha só, agora vamos fazer um negócio melhor, né? Não apenas vesti-lo, né? Mas criar mesmo criar. E aí, no ciclo, agora, profissionalmente, exercita relações porque ele não foi justo ao lado do Senhor, que fez ele pela vida dele.
Eu não bacana para meus filhos, só que bem interessante que vamos largar. Então, Ele é misericordioso, para dar a verdade do Senhor, e ele um homem de bem. Então, quer dizer, Deus não seja bagunça, não. Faz do jeito dele. Faz do jeito dele. No tempo dele, né? Mesmo que tenha muito enxovalzinho para fazer, muita campanha de fio, né? Vai ser no tempo próximo. Pode dizer na zona. Não, nós fugimos de outro jeito hoje. Então, gente, nós tentamos fugir dos compromissos. Nós tentamos. Ah, tá bom. E a outra mas nós tentamos fugir dos nossos compromissos, né? Algumas pessoas tentam fugir de que forma, né? Tentando assegurar a vida no piso próprio. No piso próprio. Mas um outro aspecto que tem sido definido como uma grande questão a ser trabalhada na atualidade, como tem sido o dinheiro que nós temos acumulado dentro de casa e de ser depositado em banco nenhum. Conhecimento. O quê? Um deles. Mas é por ensinamento que a gente colocar. Conhecimento. Então a gente tem que deixar conhecimento guardado debaixo do colchão. Saúde. Inteligência. Tempo. Intenções. Tá. Eu tô querendo sair do dinheiro agora. Estou querendo sair do dinheiro. Você tem que ampliar o leque de elementos. Então, aí no caso, além do dinheiro, que muitas vezes nós deixamos guardadinho lá e não dinamizamos para a vida, nós deixamos os conhecimentos. Nós deixamos o tempo, deixamos as nossas intenções, que tem nos nossos projetos, né? Guardadinhos, dentro de casa, não indico, porque mais deixamos a caridade. Então, eu vou colocar aqui a caridade, que a caridade abrange tudo. Porque esclarecer alguém é um ato de caridade. Doar vestimentas para alguém é um ato de caridade. Uma palavra, então vamos colocar a caridade como um tema, como vamos falar assim, o maior tesouro, tá certo? E por que será que a gente não vive a caridade? Qual tem sido, vamos falar, a justificativa? No nosso caso aqui, o nosso tipo, ele podia estar fazendo a barriga por Deus, podia ter outras intenções, mas era alguém que estava com o foco centralizado em si próprio. Ele ia fazer a doação. Mas o tempo é o tempo dele, né? No tempo dele. E você viu que com amigos, você viu que amigos, os negócios à parte. Que soltar o dinheiro, ele não ia soltar fácil, não. Né? Então nós observamos que nós guardamos os elementos a partir da nossa referência. E qual seria a nossa justificativa para não fazer? É o que eu trouxe para a gente dar uma estudadinha hoje como grande desafio da atualidade. Tá? Demos um exemplo de alguém que trabalhou, né? E que, teoricamente, para aquilo que trabalhou não usufruiu. Teoricamente, porque ele pode ter usufruído muito mais do que a gente imagina, pelo encaminhamento. Talvez tenha sido uma estratégia até para o histórico dele excelente. Porque se ele estiver trabalhando 3 horas, ele podia se comprometer com outras coisas. E para ele pode ter sido ótimo. E aquilo que ele via como um grande futuro de aposentadoria foi um outro grande futuro, que era um grande futuro de vida espiritual.
que ele escolheu de outra forma. Nós não estamos aqui para falar que coitado. Não é coitado, é questão aqui, ele foi louco em termos de visão, como o da palavra. Que ele colocou em cerejas e ficou para quem? No caso do rico, ele não tinha nem para quem deixar. Por nosso exemplo, ele tinha um convivente de família que poderia ser a grande preocupação dele. Ter uma relação sensorial e ter pouco, eu tenho que deixar minha família parada. Poderia ser isso? Bom, mas, então qual que seria o nosso desafio hoje? Para não implementarmos qualquer movimento nesses tesouros através da caridade. Preguiça, gente. Preguiça. Tá? Então, vão ser objetivos. Preguiça. Tá? Preguiça. Tá? Então, isso eu trouxe para nós conflitos existenciais. Hoje, existe um elemento que nós precisamos trabalhar. Abraão trabalhava, estudava, fazia, andava para lá e para cá, era uma pessoa dinâmica, tem que escolher, vamos escolher. Quantas vezes a gente fala em preguiça hoje? Quando a pessoa começa a falar uma coisa, eu estou até a me educar agora, porque eu falo demais, nossa, que preguiça que dá. Dá preguiça de ficar escutando até a mesmice. Né? Então, eu falo, acho que a preguiça até não sou muito, não, um pouco. Mas, então, a questão da gente evocar essa preguiça como um componente de vida. Ah, estou com uma preguiçinha, vou ficar na cama até mais tarde. Né? Então, aqui, nós estamos colocando esse componente, que é um componente de vida, né? E que pode criar um estado de perda das oportunidades que a vida nos traz. Que a gente não avalia o quanto isso é perigoso. A preguiça é perigosa demais da conta. Tá? Então, nós temos aqui a contribuição de Joana de Ângeles, que é muito feliz na colocação. Primeiro, ela situa no dicionário o que é preguiça. Olha só. Também conhecida como lentidão para executar qualquer tarefa. Então, lentidão, gente, é máscara de preguiça, tá? Lentidão. Olha só. Negligência, moleza, tardância, desvio de conduta, tá? Que tem mole, uma propensão para a inatividade, para não trabalhar. Tudo aqui. Olha só, surge, como que começa? Fala assim, nossa, estou tão cansado, né? Estou precisando dar uma descansada. Preciso recompor minhas forças. Preciso recompor o meu entusiasmo pela vida, pela luta existencial. Então, quando nós começamos diante desse quadro inicial, que seria a demonstração da existência dessa situação em nós acabamos por para com isso. Então vejam bem, além disso, o que acontece? Nós podemos prolongar essa situação e para além da medida do necessário. Aqui de novo, buscar o conforto, buscar o descanso, isso tudo é normal. Tanto que existe a compensação, lei do trabalho, lei do repouso, compensações naturais da nossa trajetória. O problema é quando a gente começa a inverter. Vive mais de férias do que trabalhando, né? Porque o cansaço é enorme. Então nós estamos diante de uma situação delicadíssima, porque nós podemos cair nesse quadro. E olha, ela começa de forma muito tranquila. Você está atento. Começa como? Muitas horas de sono. Muitas horas de sono. Permanência prolongada no leito.
cortinas cerradas e ambiente de sombras. Tá? Fica deitado lá naquele jeito. Vejam bem, é alguém que não perturba ninguém no começo, mas também não se dispõe a qualquer tipo de ação. E aí começa a aumentar, começa desse jeito, tá? E depois vai ampliando e vai agravando. E aí começam a surgir, porque o que a gente faz? Cabeça vazia, oficina brilhar, não é? Não é isso? E aí começa o crochêzinho. É aí que começam a surgir os conflitos, as ideias perturbadoras, e a pessoa vira e fala o seguinte: eu não tenho valor nenhum. Não tem valor nenhum para a vida. Eu não valho nada, né? Nada me acontece desfavorável. Se eu ficar de nação, não faz diferença a ninguém. Vai fazer diferença a alguém? Não faz diferença a ninguém. Eu não mereço nada de ninguém, e ninguém tem consideração comigo. Mas que consideração que ela quer? Ela quer alguém que entre pro quarto pra dentro e vai pra cama debaixo das cobertas e fique lá, não é? Em geral, preguiçoso quer a companhia de alguém que se comprava na sua própria preguiça. Tá bom? Então esse tormento vai avolumando e vai transformando num quadro mais grave. Primeiro a autoestima já está comprometida. Aí depois surge o pessimismo. Tá? O pessimismo. Na negatividade, e além de tudo na negatividade, ninguém me dá oportunidade. Tá? E a negatividade, gente, é muito interessante, porque ela começa por transferir para o outro aquilo que não acontece com ela. Transfere para o outro aquilo que não acontece com ela. Então a culpa e o responsável por que não acontece de bom com ela está em função do outro. O outro é o responsável. E aí, gente, além do negativismo e do pessimismo, aí a pessoa começa a cultivar o ressentimento. Isso é porque fulano não fez, tá? Olha o processo de crescimento. Começou na preguicinha, gente, ficar na cama até mais tarde, tá? Eu vou deixar os dois falar. Pode falar. Ele primeiro, depois você. Pode falar. Em relação ao termo preguiça, né? Isso é o oposto, porque às vezes a pessoa já ouvi uma palavra, por exemplo, do Kardec, que a deveria, né, trabalhar diuturnamente, e às vezes a gente também faz isso, né? É trabalhar mais do que o corpo aguenta. Eu acho que tem a preguiça, tem um limite corpóreo. Então é esse equilíbrio talvez que a gente tem que Exatamente. né? Porque a gente tem que tratar o outro lado. Eu sou preguiçoso, mas é aí. Não, mas é só umas leis. E ele diz isso no livro dos Espíritos, daquela parte que fala das leis morais, e fala, não sei se trabalho e deveria você. Mas aí que chega na evolução do quadro, porque aqui nós estamos mostrando como que começa leve, tá? E a pessoa está vivendo aí, diante de fazer os tempos de atividade, é o leve, tá? É o leve. São pessoas extremamente egocêntricas, tá? Extremamente egocêntricas. E que tem também, ela fala que é alguém que é vítima de elevado egotismo, tá? É vítima de elevado egotismo. Então ela acha que ela é o máximo e que o mundo deveria girar em torno dela, tá? Dentro dessa condição, ela só se sente bem quando está em destaque, tá? E quando ela está numa situação de projeção, tá? Então aqui nós temos o egotismo como sendo a tônica do preguiçoso, tá? Porque ele, na verdade, ele não quer fazer nenhum esforço de promoção pessoal em favor do meio. Ele quer fazer só em favor de si próprio, tá? Quando ele quer fazer só em favor de si próprio, tudo que não corre,
a partir daquilo que é o projeto dele, fica sendo colocado numa descanteio, né? Então a pessoa vai ficando entediada, também, gente, fica um ciclo fechado demais. A pessoa vai ficando entediada, sem entusiasmo pela vida e cai nessas circunstâncias, num quadro de diferença tal que o desinteresse pode ser de tal tamanho que aí entra nos quadros de transtornos mentais mais graves, porque ela não alimenta nem o corpo, nem o espírito. Olha só, não alimenta nem o corpo e nem o espírito. Então a lentidão. Quem tem o hábito de caminhar, se uma semana sem caminhar, no dia que volta a caminhar, não tem um caminho diferente? Foi o corpo todo. O corpo ressentiu, porque o corpo perde movimento, cuidado, atenção. Agora nós imaginemos a situação do preguiçoso. Além do corpo estar submetido a essa posição de latidão, de lentidão e de entrega, o músculo não faz mais. Qualquer coisa que tivesse fora, como tuzinho, misericórdia, né? Vai morrer de dor, porque não está realmente no exercício natural, o corpo. Mas a mente e o espírito só está nesse circuitinho fechado, só pensando aquelas coisas. Então é uma vida muito acanhada e resumida. O espírito deixou de ser nutrido com os ideais superiores, promoveu uma morte em vida. E João de Anjos fala da gravidade do processo e ainda chega num estado, pode chegar até num quadro de esquizofrenia. Colocou até isso aqui, sabe como tem raízes para esquizofrenia, para a gente ver a gravidade como fator predisponente seríssimo em função desse comportamento doentio, de achar o seguinte: então todos contra ela. Vejam bem, como que vou ler o pedacinho que fala. Em razão do pessimismo que se assenhoreia do enfermo, a sua convivência faz difícil e o seu isolamento mais o atormenta, porque a autolamentação passa a constituir uma ideia fixa, culpando também os demais por não se interessarem pelo seu quadro, nem procurarem auxiliá-lo, que equivale a dizer ficarem inúteis também ao seu lado. Está bem? Ela quer isso, utilidade ao lado, auxiliando-o na autocomiseração que experimenta. Então aqui tem um aspecto. E o outro aspecto, transtornos de humor, então um mau humor intenso, um círculo vicioso. O paciente não dispõe de energias para lutar e nega-se à luta por acreditar na inutilidade do esforço. Não adianta, porque eu não vou conseguir. Não, quer dizer, todo esforço cria um estado de dificuldade cada vez maior, bloqueando totalmente o discernimento e vai gerando cada vez maiores dificuldades. É um tema para vocês lerem lá em casa, refletindo, porque aqui eu falo síndrome de depressão, fala de todos os quadros que podem advir desse ponto, tá? Então, conflitos existenciais, tá? E aí tem a terapêutica para a preguiça, né? Aí, o primeiro processo, como que a gente começa a tratar algum problema, gente? Vê-la. É isso, né? Processo inicial de vê-la conforme é. Então nós temos que nomear. Gente, o que é isso? Está acontecendo comigo? Se não que ele dá para isso, é preguiça mesmo. Estou com preguiça. Tá? Então a primeira coisa é essa. Eu estou com preguiça. Se o Pedro fala assim, gente, eu estou abanganhando com Deus, talvez ele desse o dinheiro, né? Porque ele tinha inteligência suficiente para perceber que era uma insensatez, né? O que ele está fazendo. A partir com Deus é algo inaceitável para uma mente lúcida. Então, vê-la. Da preguiça? A gente vê que a pessoa está na preguiça. O preguiçoso
O Senhor, ele Então, vou falar aqui. Vamos ver se ela dá uma dica para nós. Não vou ler aqui. Às vezes os amigos espirituais atuam, tá? E a pessoa tem assim, uma percepção, assim, gente, ela podia estar vivendo diferente. Então tem insight e pode mudar. Mas, em geral, não é isso que acontece. Então a dificuldade é muito grande. Ela vai falar isso sobre essa vida. Ela não fala isso, tá? Ela fala do comprometimento pessoal, tá? Que existe um tempo que a ficha vai realmente cair e a pessoa vai ver. Pode até ser que ela perceba quando a distância dela em relação ao grupo fique tão grande que aí, por uma condição, porque em geral não são pessoas que não têm parâmetro de lucidez mais, é uma opção que veio inutilidade no esforço, mas ela percebe o entorno vivendo e ela perde a alegria da vida, perde o entusiasmo em relação a isso. E ao perder esse entusiasmo, chega um momento do fundo do poço, e aí aquela hora de você está no fundo, e aí surge a necessidade. Pode até ser que num quadro de depressão profunda, aí uma meditação dê a ela um suporte como uma bengala para ela saber que a vida pode ser diferente. Então tem uma série de procedimentos. Mas, se nós estamos percebendo que são pessoas próximas a nós poderíamos até demonstrar, olha, que está na cama de tarde, a gente não precisa nem falar de preguiça, né? Porque fala que esse esposo vai virar bicho, né? Aí nós vamos ter que fazer como estratégia. Olha, se você ficar desse jeito, começa falando da falta de movimento físico, tem que ventilar as ideias. Quem sabe então, no momento que você está na cama deitado, você não vê um livro. Não é fazendo livro. Aí nós temos que selecionar livros fáceis. Você vê palavras, frases para refletir, como meditação, que a pessoa deshabitou, gente. Tá? Ela deshabitou. Então tem que ter alguma coisa para motivar a pessoa a sair disso. Então, quer dizer, letras grandes, né, fininhas, coisas assim, para que possa começar a ocupar o tempo. Eu estou dando essas sugestões, tá no jornal. Sugestões porque a orientação dada é que a gente utilizasse o tempo ocioso, porque não tem um momento do ócio criativo, gente. O ócio criativo é importantíssimo. Na hora que você fica parado, pensando, projetando, idealizando. Então, a questão é de usar. Já que está com o tempo disponível, quem sabe você não pensa assim na reforma da casa, ou quem sabe, entendeu? Da ideia, para que ela transforme o ócio do ressarcimento, do pessimismo, do menos ali, essa pessoa possa utilizar esse ócio no nosso criativo. Aí nós teríamos, se o nosso desejo é auxiliar de fato, aí nós teríamos de dar chance. Porque e aí, você pensou? Teve alguma ideia? Isso é uma forma sutil de ir retirando a pessoa e envolvê-la de novo com a vida. Porque ela perdeu o entusiasmo em relação à vida. Mas nós vimos que é uma pessoa extremamente orgulhosa, né? E vaidosa. Agora, retirá-la pode, dessa forma, pode retirá-la do quadro de depressão, motivando para a vida. Mas, se a estrutura profunda é de egotismo, nós podemos só retirar momentaneamente e a pessoa não se comprometer. Dali 2 semanas,
mas na hora que a reforma ficar pronta e que o brilho tiver passado daquela edificação pessoal, porque ela só está preocupada no brilho próprio, o que vai acontecer? Volta para o mesmo quadro. Por isso que é relevante. Então nós podemos tirar, mas ao mesmo tempo que a gente promove, a gente tem que dar responsabilidade. Porque é muito fácil, gente, viver assim. É muito fácil viver assim, porque todo mundo faz tudo em torno. É facílimo. É uma delícia viver assim. Tá? É uma delícia, porque todo mundo promovendo, pensa numa coisa aparece. Né? Tudo que quer fazer a mão. Tem o menor esforço. E o que vai acontecer? Aí quando tiver a pessoa vai desencarnar e chegar no plano espiritual. Você me responde, porque você falou como que o filho chegou e essa tem resposta. Como que ela vai chegar lá? Pois é, como que ela vai chegar lá? Como que ela vai acordar lá? Não tem preguiça. Então, o problema da preguiça é que isso é porque às vezes eu já tenho pessoas reclamando, não, você não faz, tudo vai vir com algum doente. Entendeu? Tem uma pessoa mesmo que já no meu relacionamento ficou nessa preguiça, não está mais entendeu? Aí foi procurar médico e tal, porque estava com uma pneumonia, tratou da pneumonia, voltou. Mas foi um trabalho. Agora você pessoas que precisam pensar, não é? Então, a preguiça fundamental. Olha o que ela está falando aí. Ela está falando das duas. Quando ela fala de alguém que rotineiramente vive as horas de sono, alguém que rotineiramente, aqui gente, a questão é rotineiramente, tá? Não a pessoa que ocasionalmente apresentou uma latidão, uma perda de energia, tá? Que abriu um espaço assim, eu não era assim e estou aqui. Eu não era assim e estou aqui, tá? E aí sim, poderia ser uma série de outros procedimentos, outros problemas, apresentação de hipotiroidismo, poderia estar com uma série de outras entidades químicas, outras expressões ontológicas que apresentam esses sintomas. Mas, se nós formos um pouquinho além, por que é que apresentou esses sintomas? Por que foi que apresentou? Por que é que esse espírito precisou apresentar esses sintomas? Quando a gente entende que o espírito é o agente e o corpo é o reflexo do agente, ainda poderia embriagar, né? No caso, muitos falam que a pneumonia fala de uma tristeza profunda, correlaciona. Qual foi o impacto que essa pessoa viveu na vida? Sei lá o que é uma decepção, um contexto de vida dessa pessoa que promoveu esse cansaço. Então é muito mais amplo. Mas ela está falando desse padrão de comportamento. É um padrão de comportamento. E que a pessoa acha que é normal. Tá certo? Para a pessoa é o normal dela. Tá? Aí a gente fala assim, nossa, eu não vou congelar um copo. Né? Tá? Eu nem abrir o copo jamais. Né? Então, estou dando um exemplo muito pequenininho. Mas para alguém que tudo é um obstáculo imenso. Aí são as escamas, né? São as escamas, tá? Então nós estamos falando disso. Agora a preguiça mental é um outro aspecto. Algumas pessoas não têm um cansaço físico, mas realmente apresentam uma lentidão mental. Aí, uma outra análise. Será que tem alguém que vem realmente com um bloqueio? Pode ser alguém que veio com bloqueio. Alguém inteligentíssimo na reencarnação, mas que nessa tem que vir taponado, porque se deixar solto, o que vai realizar? Tem nesse livro tanto, então eles estão super bacanas, gente. É um diálogo entre dois espíritas que saem da religião, um defendendo a religião e o outro defendendo a ciência. Um defendendo a religião e o outro defendendo a ciência. E o que defende a ciência fala que a ciência tem a razão de trajetar, defendendo esse aleijamento mental. Aí o outro fala assim, mas nós precisamos que a mente seja iluminada pelo coração.
Porque se a mente não estiver iluminada com o coração, não terá certo. E aí estabelece uma série de ponderações. E vamos tomar o cafezinho no bar, tá? Vamos tomar um cafezinho lá no bar habitual, onde favorito, tá? Vamos tomar um cafezinho depois da reunião. E aí, na hora que chega lá, tem um noticiário, e o noticiário, o repórter conhecido, fala de todos os desafios em função das conquistas da ciência, tudo que gerou de destruidor. Tudo que gerou de destruidor. Mentes extremamente versáteis, né? Mentes luminosas em termos dessa capacidade de ação, de conquista. Mas utiliza mal. Então existe preguiça mental, sim, existe. Existe uma lentidão que é real e que nós precisaríamos trabalhar, porque às vezes pessoas limitadíssimas mentalmente, são operosas e dão conta de fazer o seguinte, ó, não complica não, se tiver mais de 3 botões eu não dou conta, não sabe isso? Se tiver mais de 3 botões eu vou me confundir, qual que eu tenho que apertar. Então, mas só dentro do limite próprio, aquilo que é possível. E nosso desafio da vida, é fazer segundo a nossa visão. Nossa visão retrata o que é particular e questão intelectual. Não é pedido para que a gente dimensione a partir da visão do outro, não. Então a pessoa que está lá na cama, que nós sugerimos uma leitura inicial, pode ser um caminho. E se forem leituras assim, frases, você é construtor do seu destino. Sorria para a vida que a vida sorrirá para você. Né? Felicidade é devolução. Gostou dessa? Está um passando, tá? Não tá? E ó, uma frase em cada página. Tá? Bem ilustrado. E aí quer dizer, de repente, lê, pensa, tá? E pode sair. Aí a pessoa pode sair, se quiser. Porque só vai sair se quiser. Não é se nós quisermos. Tá? Não adianta. A mãe do Pedro queria, o irmão do Pedro queria, e o tanto de amigo espiritual que queria. Que nem pode mencionar como. Queriam, mas ele não quis. E não adianta, gente, é escolha própria. Então, quando a gente vira e fala assim, aí a gente fica com preguiça da pessoa assim. Aí, ó, larga pra lá. Larga pra lá. Põe de larga pra lá. E isso aí, quando nós entramos na preguiça da pessoa, por que nós entramos na preguiça da pessoa? Aí nós vamos falar da nossa preguiça de ajudar. Porque nós criamos uma expectativa de que nós somos mais poderosos do que Deus. Tá? Aí é a nossa prepotência. Aí é a nossa prepotência de achar que nós vamos fazer pelo outro. Aí é a nossa prepotência, a nossa arrogância. De achar que nós teremos a força de transformar a vida do outro. E toda a expectativa, toda a expectativa que nós colocamos em relação às respostas do outro frente às nossas escolhas, nós estamos gerando realmente elementos que podem funcionar de forma contrária a nós mesmos. E aí, a alegria de viver, se nós não colocamos a nossa alegria de viver nisso, qual que é o seu projeto de vida? Tirar fulano da cama. Não tem gente que vive assim? Tirar fulano da cama. Então, ó, aí o fulano sai da cama porque desencarnou. E aí? O que acontece com a pessoa? Perdeu a razão de ser e cai no vazio existencial. Tá? Então nós temos de ter isso, sabe? Para que a gente também não caia na preguiça, porque a gente vira e fala o seguinte, nossas frases de preguiça. Não cansei de dar murro em ponta de faca, né? Cansei de dar murro. Tem outras frases que retratam a nossa vida. Inúmeras, não tem? Chover no molhado. Chover no molhado. O que mais? Nadei, morri na praia. Morreu, você ficou, né? E agora com a própria vida, morreu na praia.
deixa da próxima encarnação. Tudo isso fala da nossa preguiça, tá? Então, nós temos que repensar muito sobre os nossos posicionamentos na vida, né? Aquele que fez e morreu antes de usufruir. E aqueles que estão morrendo em vida quando elegem, por visão equivocada, a condição de que estou escolhendo por Ló o melhor. Estou escolhendo por Ló o melhor. Deu para ver, gente, onde está a relação com o nosso estudo? O sentido do nosso estudo é esse. Apropriar dentro dos posicionamentos. E é difícil, falar assim, não sou eu que escolho. Não sou eu que escolho. Eu posso auxiliar em termos de trajetória. Mas a escolha é intransferível. Tem muita gente levantar. Nós podemos levantar as mãos aí, quem? Então, ela acho que é a primeira, eu queria citar o livro, você falou assim, o que acontece quando a pessoa desencarna, né? O Mendes Miranda responde no sofrimento da obsessão. E quando ali o caso, uma pessoa que era assim, a mãe não encarnou, a noiva não aguentou, e aí ele entrou no quadro e encapsulou. E depois o plano espiritual foi uma olhada mesmo, ali quando ele fazia a dificuldade que teve para tentar resolver o problema. Sofrimento da obsessão. Então, gente, porque o isolamento é um quadro, né? E tudo favorecido para a pessoa não se posiciona frente à vida, né? E pode encapsular mesmo, né? Encasular-se, né? Encasular. Então tá. Mas será que ela vai agradecer aqueles que favoreceram, gente? Eu acho que ela vai continuar no plano espiritual falando assim, culpa deles que não me deixaram viver, né não? Culpa deles que me deram tudo na mão, não exigir, não empurrar para a vida. Ele vai estar aí pensando nisso, não tem como. Porque a gente, quando desencarna, não muda, continua sendo os mesmos. Quem está nisso aqui, gente, a culpa é do outro. Não dá conta de perceber, não dá conta de perceber. Não. Por isso que é é delicado, viu? Tem mais? Não é o momento dele, não é o tempo da pessoa. E às vezes, né, quer dizer, vão ficar essas frases que nós comentamos, vão ficar para serem refletidas no plano espiritual, né? Eu acho que o tempo ia chegar no plano espiritual e assim, nossa, gente, como eu não ouvi, como eu não quis ouvir também, né? Como eu não quis ouvir os sinais, como eu não quis ver os sinais. Isso deve ser muito doloroso, né? Deve ser muito doloroso esse momento da consciência, que não tem jeito de fugir, né? Está acomodando. Exatamente, muito difícil. Ele trouxe também a relação de Paulo, e a palavra luto, tem um período que ele começa a ter visão, e um período que ele passa, né? Ele caminhada, que é cinema, uma coisa assim, e ficou lá por um período, né? De luto. E na verdade isso é um mecanismo também que a gente tem de defesa e promoção ao mesmo tempo. Essa preguiça, ao mesmo tempo, ela é um mecanismo de defesa desse ego, mas forte, né? Na medida que a gente está com essa discussão. Tá, já. Então vamos só fazer um pequeno detalhe que você trouxe. Duas situações inteiramente distintas. Então vou chamar de novo de ócio criativo, tá? Que é atual, mas bem atual, mas o nosso ócio criativo, tendo existe o nosso crescimento pessoal, que é o nosso maior empreendimento. Então, o ócio criativo, eu vou refletir sobre a minha vida, refletir sobre as minhas dificuldades, vou trabalhar em cima daquilo que eu já percebi, quais que são os meus valores, o que eu posso mudar. Isso é preguiça, gente? Cansa mentalmente, porque é um dínamo.
com dínamo. Hã? Isso ele estava lhe dizendo. Tal estava assim. Tal não estava na preguiça. Porque a preguiça, gente, propõe uma condição de paralisação, tá? De paralisação, de dificuldades e muitas vezes de fixação e de projeção para fora. Isso não é problema meu, isso o outro tem que resolver para mim, tá? Se a gente definir de acordo com a proposta do livro, tá? E como que vai ser semana que vem? Então ele pode tomar fuga de problemas. Sem dúvida, sem dúvida. Gente, semana que vem,